Bem, eu gostaria agora de apresentar a nossa próxima palestrante, a Ana Penido, que é a diretora do Inspirare. Ela é jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em Direitos Humanos pela Universidade de Colômbia e em Gestão Social para o Desenvolvimento pela Universidade Federal da Bahia. Em 2011, participou do programa Advanced Leadership Initiative da Universidade de Harvard. Trabalhou como repórter para o jornal Correio da Bahia e para as revistas Veja Bahia e Vogue. Integrou as equipes da Fundação Odebrecht e do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Fundou e dirigiu a CIPO, Comunicação Interativa. Coordenou o escritório da Unicef para os estados de São Paulo e Minas Gerais. É fellow da Ashoka Empreendedores Sociais. Por gentileza, Ana, e eu fui avisado aqui pela produção, que mobilizado pela Valéria também, se você quiser tirar o microfone e se mexer, está liberado, tá bom? Mas eu queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Acho que são quase 4, 5 anos que o Inspirare vem, de alguma maneira, buscando encontrar oportunidades para contribuir com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, sempre a partir de demandas, problemas, desafios que são apresentados pela própria rede, pela própria secretaria, nunca trazendo algo pronto, empacotado. E o Aventuras Currículo Mais e o próprio Currículo Mais são exemplos disso. Então, havia uma necessidade, havia um interesse muito forte por potencializar o uso de tecnologia nas escolas estaduais, e nós fomos construindo, então, juntos, o que poderia ser, primeiro, a plataforma Currículo Mais, que oferta os objetos digitais de aprendizagem que estão disponíveis hoje na rede, a maioria deles gratuitos, mas catalogados por disciplina, área do conhecimento, tipo de mídia, para que fique fácil para o professor, para o aluno e até para os pais usarem na hora que vão estudar com seus filhos em casa. E depois o Aventuras, como Valéria falou, essa estratégia da gente oferecer novas abordagens pedagógicas. Quer dizer, se o aluno não aprendeu na aula regular, no tempo regular, o que a gente vai oferecer de alternativa para que ninguém fique para trás? Então, o Aventuras nasce disso, e com a cara dos meninos e com a participação dos professores. Então, é um pouco isso que a gente vem buscando fazer aqui, em outras frentes também. Mas a minha missão aqui, como também integrante da agência de inteligência terráquea, né, que vai buscar inovações em educação, é dar um panorama mais geral do que são as tendências de inovação em educação hoje. E eu vou fazer isso a partir de uma perspectiva que para a gente é muito relevante, né? Não sei, vocês todos são pessoas que atendem a um público. E quando a gente vai atender o público, a coisa mais importante, de partida, é a gente entender quais são as necessidades, as demandas, os interesses deste público. E a gente não tem este hábito de perguntar aos alunos o que eles estão achando, o que eles estão sentindo, quais são as suas dificuldades e os seus prazeres em relação ao processo de aprendizagem. A gente, muitas vezes, com muito boa intenção, mas a gente já pressupõe o que eles sabem, o que eles não sabem, porque eles sabem, porque eles aprendem, porque eles não aprendem. Então, a gente fez um esforço muito grande esse ano de escutar os estudantes sobre a escola que eles têm e as escolas que eles desejam. A Secretaria de São Paulo foi partícipe assim, intensa nesse processo de escuta. Só na rede de São Paulo, quase metade dos escutados vem da rede estadual, mas os resultados da rede estadual não vou apresentar aqui hoje, eles ainda não são públicos, né? Vai haver um momento especial para isso. Eu vou apresentar os resultados nacionais e vou falar das tendências a partir do que os alunos vão contando para a gente, tá certo? Eu falo a partir do Porvir, é um site especializado em inovações em educação. Então, tudo que eu falar aqui, vocês podem encontrar lá e de forma muito mais aprofundada. É um site gratuito, inclusive tem uma seção chamada Diário de Inovações, que é só para professores, para os santos de casa que fazem milagre, contarem as suas experiências. A gente tem já vários relatos de professores lá, então usufruam e até participem, interajam com essa plataforma. E o Inspirare é o instituto, então, responsável por esse programa e por as outras parcerias. É um instituto familiar,
e sem fins lucrativos, e a missão é inspirar inovações que possam melhorar a educação brasileira. A pesquisa que a gente realizou, né, Nossa Escola em Reconstrução, ela foi, então, mostrando a opinião do que eles têm, sobre o que eles têm, e as tendências, o que eles gostariam de ver acontecer ou ser transformado na escola. Foram 132 mil jovens que participaram dessa pesquisa. Ela não é uma pesquisa que tem apuro, digamos assim, técnico-científico, amostragem, representatividade, mas todos os especialistas em pesquisa falam que 132 mil respondentes é uma quantidade significativa para a gente poder aferir algumas análises a partir do que eles estão dizendo. Então, como vocês podem ver, a região Sudeste foi a mais representativa, muito em função da participação desta rede. A gente teve também uma participação expressiva no Centro-Oeste e no Sul, com uma participação menor no Norte e Nordeste. A gente vai tentar, no ano que vem, ouvir melhor as pessoas dessa região, que às vezes têm menos acesso até às informações que a gente veicula. Na perspectiva do que eles querem para a escola, a gente foi sempre perguntando para eles o que seria uma escola em que eles aprenderiam mais, uma escola que os deixaria mais felizes, porque quando a gente está mais feliz, a gente faz tudo melhor, até aprender, né? Uma escola mais inovadora e uma escola que também respeitasse mais as individualidades, as particularidades de cada aluno. Então, vocês vão ver que eles vão falar sobre o foco da escola, o jeito de aprender, a organização curricular, os conteúdos, os recursos educacionais e também o jeito de organização da sala de aula a partir dessas 4 dimensões aí do que seria essa escola a que eles aspiram. Então, vamos começar com os resultados. Eu vou falando das tendências a partir dos resultados, tá? Um dos pontos que os alunos mais demandam é participação no processo escolar. E aí eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão, que é o seguinte. Todo mundo fala essa frase há muito tempo. Desde que eu comecei a trabalhar com inovações em educação, eu escuto essa frase. É um modelo de escola que foi concebido no século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. Veja bem, no meio dessa polarização, né, a gente que quer, de fato, proporcionar uma educação que os prepare para a vida no século XXI, a gente vai ter que envolvê-los nesse processo. Porque eles pensam de forma diferente, eles se comportam de forma diferente, eles aprendem de um jeito diferente do que a gente aprendia e do que a gente foi formado para ensinar. Então, se a gente não escutá-los, não envolvê-los no processo de reconstrução dessas práticas pedagógicas, dessa organização e gestão escolar, vai ser difícil a gente conseguir se aproximar desse universo. É um universo realmente distinto do que a gente tinha até então. Quando a gente percebe que, muitas vezes, quando a gente tem uma pesquisa, né, que pergunta, quando você tem dúvidas sobre qualquer assunto na escola, a quem você recorre? Em primeiro lugar, deu o Google. Né? Isso é uma coisa muito recente. Talvez a gente esteja começando a fazer isso também, né, nas nossas vidas. Mas isso é uma mudança total de paradigma. O professor está em segundo lugar e os pais em terceiro. Então, a gente tem que entender que são outros recursos, são outras formas que eles encontram de aprender. Né? Os tutoriais do YouTube, hoje, são parte da vida desses meninos. Desde aprender a se vestir, a maquiar, a jogar um game ou a fazer alguma coisa na escola, eles recorrem ao YouTube. Então, se a gente não começar a mergulhar profundamente nessa nova realidade deles, envolvendo eles na definição dos novos passos que a gente dará, vai ser muito difícil a gente se conectar. Então, o que a gente está falando, assim, e a gente tem feito essa experiência, inclusive, né, em algumas redes menores, de envolver os alunos nas tais laboratórios de inovação, né, que vocês estão querendo fazer aqui na EFAP. Eu diria, ao construir um laboratório de inovação aqui, não deixem de envolver os alunos na construção dessas inovações. A gente tem feito oficinas de cocriação.
Então, alunos e professores identificam quais são os problemas que eles enfrentam no seu dia a dia, e aí vão pegando esse problema para o nível que eles conseguem resolver na sua escola, na sua sala de aula, e esse problema é levado para uma grande oficina, com o uso de técnicas de design thinking e tudo mais, né? E prototipagem, criação, em que aluno e professor juntos eles vão encontrar a solução. Então, por exemplo, um dos problemas que foi detectado na rede municipal de Salvador, o primeiro problema para o Fundamental 2, né, os anos finais do ensino fundamental. A aula é chata. Eles que disseram, não sou eu que estou dizendo. Tá? E eles, então, levaram esse problema para essas oficinas e professores e alunos estão tentando reconstruir a proposta do que acontece na sala de aula para resolver o problema da aula ser chata. Então, às vezes, o professor tem uma ideia ótima, o aluno fala assim, não vai funcionar. E aí o aluno traz uma ideia, o professor disse, não, isso aí também a gente não garante a aprendizagem. Então, nesse diálogo, vão acontecendo as inovações que fazem sentido para o professor e para o aluno. Tá? Vamos lá, Larissa. Então, a ideia dessa participação, que ela não pode ser uma participação extraordinária. Acontece de vez em quando lá no Grêmio ou numa atividade específica que a escola abre um espaço para os alunos falarem alguma coisa ou fazerem ou apresentarem alguma exposição, um trabalho. Ela tem que ser uma participação cotidiana, orgânica, incorporada como parte da cultura escolar. Hoje nós estamos vivendo um mundo da... as pessoas querem interagir, elas querem ser coautoras dos processos. Né? A gente aprende mais vivendo do que simplesmente absorvendo informações. Essa vivência pressupõe eu estar envolvido, eu estar, de alguma forma, interagindo com tudo aquilo que vai acontecendo. Então, a participação é uma grande tendência. Vamos lá, Larissa. A outra questão que eles trazem é o tempo inteiro. Tecnologia. Vocês vão ver que tecnologia, assim, para ser mais feliz, tecnologia está em primeiro lugar na escola. Para aprender mais, tecnologia está em segundo lugar na escola. Tecnologia é parte do universo deles. Então, aquilo que Valéria falou, não é que a tecnologia vai resolver os problemas, mas a gente não vai resolver os problemas sem tecnologia. Por quê? Se a gente ficar imaginando que a tecnologia mudou tudo que a gente faz hoje na vida, como a gente vai no banco, como a gente compra o ingresso do cinema, como a gente assiste filme em casa. Por que a gente não vai permitir que essas facilidades também entrem no universo da educação? Claro que a gente não vai deixar que entre de qualquer jeito, né? Ou por puro modismo, ou de uma maneira, inclusive, que, digamos assim, é meio maquiada. Porque não adianta trazer a tecnologia trocando o livro pelo livro digital, ou a lousa pela lousa digital, ou a aula tradicional pela videoaula. Isso é você digitalizar a escola tradicional. A gente está falando de uma mudança mais disruptiva, que é isso que vocês acabaram de ver do Aventuras Currículo Mais. É uma outra forma de aprender matemática e português. Gamificada, com narrativa, com desafios, com todo o universo dessa nova geração e desenvolvendo outras habilidades que não só português e matemática. Veja bem, eles têm que ser criativos, eles têm que interagir com a tecnologia, eles têm que interagir com os seus colegas, eles estão desenvolvendo múltiplas competências nesse processo. Então, a gente está falando de uma tecnologia que realmente gera oportunidade para uma mudança efetiva nas práticas pedagógicas. Certo? Então, vocês vão ver aí no jeito de aprender, né, como que tecnologia vai aparecendo de forma intensa. E também quando fala dos recursos educacionais. Eu queria fazer um chamado para essa questão dos recursos educacionais. Os alunos de escola pública, quando eles falam dos recursos educacionais, que eles querem muito tecnologia, eles ainda falam de pesquisa na internet. Como se essa fosse a porta para que tecnologia fosse usada nas escolas, porque ainda é isso que nós estamos conseguindo oferecer. Quando você faz o recorte para a escola particular, eles já falam de robótica, de game, de aplicativo. O que eu quero dizer com isso, gente, é assim, a tecnologia pode ampliar este fosso.
a tecnologia ou a ausência dela pode ampliar estas desigualdades. Se a gente conseguir garantir tecnologia para uns e não para outros, a gente vai na contramão de tudo que a gente está buscando, que é equidade na educação. Então, a gente tem que ter celeridade neste processo de trazer tecnologia para as escolas públicas com conectividade. Não adianta ter o tablet que for se a gente não tiver internet veloz e estável. Porque 2 megas numa escola de 1.000 alunos não dá para nada. Um provedor que é um provedor que você não sabe quem é, ou está gratuito, ou está longe, ou distante, que você, na hora que cai a internet, você não tem nem para quem ligar, você tem que abrir um chamado que vai para a Secretaria de Educação, daí passa para a Secretaria de não sei o quê, para chegar não sei o quê, para voltar. Duas semanas sem aula na escola. Então, assim, a gente precisa realmente garantir conectividade de qualidade. A gente, obviamente, precisa ter uma rede lógica na escola que permita que a internet seja usada não só no laboratório de informática, mas em vários espaços, para que ela possa ser potencializada, esse uso, com equipamentos móveis também. Não adianta mais sentar naquele lugar que é o bunker da tecnologia. A tecnologia tem que perpassar, que nem caderno, caneta, né? É uma ferramenta orgânica dentro da escola. Tem que estar dentro do fazer educação, né? Não pode ser uma coisa especial. Então, e aí, todas essas estratégias que vocês já viram com o exemplo aí que a Valéria citou, que eu queria dizer para vocês, que tem várias redes nesse país pedindo a gente para levar o Aventuras Currículo Mais para lá. Principalmente agora, que o Mais Educação tem um foco ainda mais forte em reforço de português e matemática para o contraturno ou para a extensão da jornada, a gente sabe que, se não for através disso aí, não vai ser efetivo, né? A outra questão que eles dizem, e que está tão em discussão agora com a MP do ensino médio, né? Eles querem disciplinas obrigatórias e eletivas. E quanto mais velhos eles vão ficando, mais eles querem ter a opção de fazer escolhas. Pode passar, Larissa. E eles dizem, enfim, né? É muito interessante, eles são muito menos rebeldes do que a gente imagina. A gente faz uma visão, às vezes, né? Que a gente fala assim, uai, então vamos aqui fazer tudo eletivo, você pode escolher tudo. Não, eles não querem. A maioria diz, eu quero que tenha uma parte que a escola, que sabe melhor do que eu, muitas vezes, o que eu preciso aprender, que a escola defina, e a outra parte eu escolho. Eu escolho no contraturno, eu escolho no próprio turno, mas eles querem ter essa flexibilidade. Até porque o que a gente perde mais hoje, principalmente quanto mais velhos eles vão ficando, é o engajamento. E engajamento tem a ver com ver sentido naquilo que você está fazendo. E ver sentido tem a ver com o interesse, seu projeto de vida está contemplado na sua prática pedagógica. Então, eu tenho que ter certeza de que eu estou passando horas naquela escola e aquilo está me trazendo algum benefício para eu me preparar para o meu futuro, até para o meu presente. Né? Então, tem que ser bom no presente, mas também tem que apontar perspectiva para o futuro. Então, essa possibilidade da flexibilização é muito importante. Como essa flexibilização se dará é que é outro desafio. Porque a ideia aqui é a gente garantir essa tendência que é fortíssima hoje, não só na educação, mas na educação mais do que tudo, que é da personalização. O que acontece? Quando a gente abriu as escolas para que as pessoas, né, que a população em geral pudesse entrar, especialmente na escola pública, a gente precisou massificar, porque eram quantidades muito superiores de alunos que vinham ter acesso a esse direito que era antes restrito a poucos. Na hora que a gente massifica, isso significa que a mesma aula de matemática que eu dou para um cara que é muito bom e interessado e já desperto e tem aquela autoestima de que ele aprende matemática, é exatamente a mesma aula para uma pessoa que tem dificuldade, não tem tanto interesse, ou acha que ele é meio... Não, matemática não é para mim. E aí a gente acaba nivelando, na verdade, pela média.
E a média nem interessa a quem tem muita facilidade, porque ele quer ir mais rápido, e nem serve ao que tem mais dificuldade, que não consegue acompanhar. Então, a gente, já, de alguma maneira, vai largando, já é uma pressuposição de que vários vão ficar fora. Porque se você vai pela média, é só quem está na média que vai, de fato, se adaptar àquilo que você está oferecendo. Então, a personalização, que é um desafio grande, mas que tecnologia pode ajudar e muitas outras estratégias podem ajudar, é você ter esse olhar para cada um. Mesmo numa sala com 50 alunos, você ser capaz de entender como cada um aprende, o que cada um já aprendeu e o que eu preciso oferecer para que todos aprendam. Então, hoje, a gente tem as tais plataformas adaptativas, de ensino adaptativo, por exemplo, que são plataformas tecnológicas em que os alunos vão ali trabalhando, assistem uma videoaula, fazem um game, fazem um exercício, leem um texto e vão fazendo exercícios, vão deixando as suas pegadas, assim como a gente deixa no Netflix, no Google, na Amazon, né? E aí a plataforma vai identificando o que a gente gosta. No caso da plataforma de aprendizagem, ela vai entendendo como cada um aprende. Puxa, o Joãozinho, quando ele vê uma videoaula de matemática, ele tem um resultado bom. Já o próprio Joãozinho, para a história, ele é melhor trabalho de grupo. Não é na tecnologia que ele consegue aprender melhor. Então, e o mais interessante dessas plataformas é o seguinte: você sabe se o aluno aprendeu ou não aprendeu no dia, não 2 meses depois, quando ele faz a prova bimestral, porque aí é tarde demais. Então, a avaliação passa a ser um instrumento para assegurar a aprendizagem e não para punir ou parabenizar aquele que aprendeu, certo? Então, é aquela questão de eu ter dados. Hoje, a gente está falando de trabalhar com dados, né? A gente ter acesso a esses dados organizados para que eu possa tomar decisões imediatas. Então, se metade da minha sala de aula não conseguiu aprender tal coisa, e eu já vi ali, eu vou ter que mudar a estratégia no dia seguinte para que eles aprendam. E se tem um fulaninho que, mesmo com várias estratégias, não está aprendendo, eu preciso, né, oferecer algo especial para ele. Então, a personalização tem a ver com isso. Tem muita gente fazendo coaching, mentoria, trabalhos acompanhados, trabalhos de dupla, uma série de estratégias para garantir isso, mas, principalmente, uma diversificação das práticas pedagógicas. Tá? Outro dado aí que os meninos trazem, né? 44% dizem que não pode faltar na escola atividades que ajudam a lidar com emoções. E aí a gente está falando, Larissa, você pode passar mais um, por favor? A gente está falando de que esses meninos, ao pensar flexibilização, eles não estão só pensando de que eu vou escolher se eu vou fazer muita matemática e menos física, ou muita linguagem e menos biologia. Eles estão dizendo que eles também querem outros conteúdos dentro da escola. Eles querem desenvolver outras competências na escola. E aí vem essa tendência muito forte, que é, de fato, da gente abarcar nos nossos currículos as tais competências para a vida no século XXI. Só uma informação básica, né? Hoje, a maioria das pessoas é contratada no mundo do trabalho pelas suas competências técnicas. E, muitas vezes, a maioria das vezes, elas são demitidas por conta da sua incapacidade de se relacionar com as pessoas, de se comunicar, de resolver problema, de ser proativo, de saber negociar. Então, a gente está falando de que essas habilidades, e não é só para o mundo do trabalho, para o mundo social, para o mundo político, para o mundo pessoal, essas habilidades são fundamentais. Então, assim, como o conhecimento hoje é commodity, a gente vai no Google e a informação está lá, é a gente saber trabalhar com essa informação, é a gente ter as competências para a gente lidar com os desafios que são o diferencial. Não mais a informação pura e simplesmente. Porque a informação, se eu tenho capacidade de aprender permanentemente, de conectar os conhecimentos, de buscar, eu vou encontrá-las.
Então, obviamente que a gente tem que ter um repertório que a escola nos dá dos fenômenos da natureza, dos fenômenos sociais, da matemática, do raciocínio lógico, da linguagem, principalmente, saber lidar com a linguagem, mas esses são apenas pontos de partida. Se a gente desenvolve outras competências na escola, o resto já está assegurado para a gente, né? Então, essa ideia de que a gente possa, de fato, ter um currículo que responda ao multiletramento, ou seja, a gente não fala mais de linguagem oral e escrita, a gente já está falando de digital, de gráficos, de audiovisual. A gente tem que saber e ensinar os nossos alunos a se comunicar e ler o mundo a partir dessas multiplataformas, dessas múltiplas linguagens. A questão do pensamento crítico e criativo, quer dizer, não é mais só o pensamento científico, não é só o intelectual acadêmico que precisa ser desenvolvido, mas essa capacidade de realmente ter a análise do que você consome de informação, de conhecimento, e ter a capacidade de construir novos conhecimentos. Essa questão da criatividade é cada vez maior. É um mundo em constante mutação, volátil. Se a gente não tiver capacidade de criar novas soluções, a gente vai ser passado para trás, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto país, e por aí vai. Mas a gente precisa também ter aquele outro eixo, né? Da sociabilidade, do saber participar, estar nos espaços públicos, do autoconhecimento, a gente conhecer nossas limitações, nossas dificuldades, poder superá-las e projetar o nosso futuro, né? As nossas metas com determinação, com resiliência, para que a gente consiga conquistá-las. Aí tem essa questão de que os jovens querem laboratório. Eles querem mão na massa. É uma geração que aprende fazendo mais do que outras. Frenet já dizia, Anísio Teixeira já dizia que, né, essa coisa do fazer, do aplicar o conhecimento é importante, mas agora, mais do que nunca, isso é importante, né? Eu costumo falar muito nos momentos que eu tenho assim ou quase diálogo, né? Tá mais para monólogo do que para diálogo, enfim. Mas a gente vai mudar isso um dia. Mas eu costumo dizer muito citar esse fato de que a aula de 50 minutos ela foi definida quando as pesquisas mostravam que esse era o tempo médio que um aluno conseguia prestar atenção a uma aula expositiva. E hoje, a média que eles conseguem prestar atenção a uma aula expositiva são 7 minutos. Quer dizer que eles não se concentram em nada? Não, se você botar os meninos no laboratório para ficar fazendo coisa, para jogar um game, eles podem ficar horas, né? É que a aula expositiva não é mais exatamente a linguagem com a qual eles se identificam, não é o estímulo que realmente suscita, de alguma forma, o estímulo de aprender. Então, a importância da aprendizagem mão na massa, né? Que eles vão dizer o tempo inteiro nessa pesquisa, que para aprender mais é com atividade prática, resolução de problema, escola inovadora, é projeto, é robótica. Eles vão trazer esses elementos que hoje, e aí pode passar mais um, Larissa, que tem a ver com essa questão do movimento maker. Mais um? Com movimento maker, com programação, com educação baseada em projeto. E aí, educação baseada em projeto, gente, não é todo mundo trabalhar o mesmo tema. Então, vamos fazer o projeto da água, aí na aula de português é água, na aula de história é água, na aula de ciências é água. Não é isso, tá? Educação baseada em projeto é você ter um problema real que os alunos vão desenvolver soluções para esse problema real, que pode ser um córrego que passa ali do lado da escola e que está poluído, que pode ser um problema lá físico, de física, uma equação matemática, que pode ser como usar melhor a quadra de esporte da escola, seja lá o que for, mas é um problema real em que eles têm que usar o conhecimento para resolver. Então, o conhecimento vem por demanda, por necessidade de aplicação real, efetiva ali, naquele momento, né? Então, tem algumas escolas que estão fazendo isso lindamente,
né? Eu não sei se vocês estão acompanhando uma série do canal Futura chamada Destino Educação Escolas Inovadoras, mas isso está na internet, no site do canal Futura. A gente ajudou a construir esses programas. Tem lá experiências de escolas inovadoras de vários lugares do mundo. E nessa parte de educação baseada em projetos, tem tanto o Âncora aqui em Cotia, a escola Âncora em Cotia, quanto a High Tech High, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Vale a pena dar uma olhada do que eu estou falando, tá? A outra coisa que os meninos trazem fortissimamente, eles querem mobilidade na escola, eles querem sair da sala de aula, eles querem sair da escola. Essa ideia de você ficar parado, sentado, consumindo, não funciona mais. Assim, isso é o mais alto grau que eles acham que não pode faltar, são as visitas, passeios e trabalhos fora. Eles querem dominar o mundo, né? Os dominatórios. Eles querem aprender no museu, eles querem aprender no centro cultural, eles querem aprender na calçada em frente à escola, eles querem aprender na quadra da escola, nos cantinhos da escola. Eles não querem mais ficar fechado nessas quatro paredes. O mundo é muito grande, o mundo está ali, né, batendo na porta deles, e é quase como se ele entrasse na escola, ele entrasse num mundo paralelo, numa realidade paralela, em que tudo que ele faz no mundo real fica lá fora, e aqui é outra realidade, né? Então, como é que a gente consegue permear, fazer com que a escola seja mais permeável? E aí eles vão falar muito do jeito da sala de aula. Em todas as 4 dimensões da escola, carteiras enfileiradas, está lá embaixo, a não ser no individual. Eles falam assim, respeita a individualidade, então talvez no respeito à individualidade, as carteiras enfileiradas dê essa noção de que é você sozinho. Mas o resto todo, eles estão dizendo que são outros mobiliários mais flexíveis, que a sala de aula possa se transformar numa oficina de produção de coisas. Então, você pega as carteiras e vira um grande workshop, ou você faz as rodas, né, os ciclos na hora da conversa, ou você, de repente, faz os pequenos grupos, ou você bota outros elementos nessa sala de aula. Eu fui numa sala de aula de uma professora de 3º ano de fundamental, pequenininhos. Ela botou tudo dentro dessa sala de aula. Ela encontrava doação, ela botou sofá, ela botou cadeirinhas, ela botou almofadas. E esses meninos, então, tinham essa possibilidade de fazer diferentes atividades. Inclusive, ela dividiu o grupo em vários subgrupos, a depender das demandas que cada um tinha. Então, eu vi uma aula de matemática que ela via na plataforma, aquela Khan Academy, né? Que é gratuita também. Ela via quais eram as dificuldades de seus alunos. No dia seguinte, os pequenininhos, eram 30 e tantos alunos na sala dela, não era uma sala de pouca gente. Aí ela dizia, esses aqui que estão já bem, eu vou botar na plataforma, só tinham 10 computadores ali, uns tablets na sala dela. Esses 10, eles estão muito adiantados, eu já vou dizer eles para irem aprendendo outras coisas, para eles não ficarem desanimados. Aí tinha uns que precisavam consolidar, que estavam fazendo exercício em dupla. Aí tinha outros que ainda não tinham dominado tanto o assunto, que estavam fazendo exercícios num grupo maior. E ela conseguia pegar os que tinham dificuldade e dar aula assim, individualizada, de 10 minutinhos para cada um ali que estava com uma dificuldade muito grande. Ela ia no ponto, né? E a sala tinha esses vários cantinhos disponíveis para fazer essas várias estratégias simultaneamente dentro da sala de aula. É isso que os meninos estão pedindo, né? Uma sala que seja versátil para, então, permitir práticas pedagógicas versáteis. E essa tendência de usar o território, né? A escola nunca vai ter uma infraestrutura, nem pessoas que deem conta de uma formação mais integral. Você sempre vai precisar fazer as conexões com outros saberes, com outros agentes, com outros espaços, e isso é salutar. Tem gente que acha que isso é tabajara, né? Improvisação. Já que não tem na escola, então eu vou fazer um improviso, um puxadinho, vou usar a quadra de outra escola, vou usar... Não, isso é justamente permitir que os meninos possam até desenvolver esse hábito de aprender em diferentes lugares com diferentes situações,
né? E é você ampliar repertório. E hoje, repertório é muito importante. O que é a diferença hoje de um menino que tem acesso a vários bens culturais, as viagens, etc. e tal, e os que não têm? É repertório. Né? E aí, na hora que você vai entender o mundo, que você vai interagir com o mundo, falta repertório. Então, vamos dar repertório para esses meninos. Né? E, por fim, é muito interessante, porque eles falam de tecnologia, mas eles falam de área verde também. Primeiro lugar em infraestrutura é tecnologia, e não só no laboratório de informática. Em segundo lugar é área verde, ou seja, esses meninos também querem ter esse contato com a natureza, com espaços abertos, né, com outras formas que, se a gente continuar mantendo eles dentro da sala de aula, a gente só vai gerar frustração. E aí, o que está acontecendo? Né? Práticas pedagógicas que não dialogam com o universo do adolescente. Num ambiente fechado que também é muito repressor para eles, não porque está ninguém reprimindo, só as paredes já reprimem, né? Principalmente os adolescentes. E aí, o que tem? Um nível de indisciplina crescente. Aí a gente diz, não, são mal educados, é a família que não dá. Gente, não é. É que a gente está tentando fazer com que pessoas que funcionam de um jeito tenham que estar num ambiente que não é adequado para elas. Nós estamos tentando encaixar, sabe, uma ferramenta, uma chave de fenda quadrada numa rosquinha redonda, assim, não encaixa? Então, a indisciplina é a forma deles irem se manifestando. A ocupação é só a potencialização da manifestação, certo? Mas a indisciplina já é a ocupação permanente. E aí esses professores estão ficando frustrados e doentes, né? Porque é um nível de estresse de você ter que controlar o incontornável, que é muito difícil. A gente está, na verdade, a gente está com o que eu costumo dizer, com um modelo escolar que é quase um remédio com validade vencida. Né? Ele é feito para curar, mas ele gera efeitos colaterais que são piores do que a cura. Então, a gente está fazendo isso com nós mesmos. Os próprios educadores estão fazendo. Isso é um mal que atinge a todos, não é só aos alunos. Estamos todos reféns desse modelo esgotado. Então, fica aí esse convite para que, de fato, a gente possa repensar os espaços, as práticas, a gestão, os procedimentos, o nível de participação, né, e de personalização que a gente tem na escola, e os espaços podem ajudar, eles já vão mudando o ambiente. Né? Então, espaços flexíveis, coloridos, animados, interativos são importantes, porque a gente vai concretizando. Quando muda o espaço, parece que já mudou um pouco. É quase como se a gente quisesse rodar um software num hardware que não comporta. Se a gente já muda um pouco a cara, e não precisa de recurso, não é obra que a gente está falando aqui. Vocês olharem aqui, são os móveis, a forma de organizar, é uma pintura, já vai mudando o ambiente. O ambiente é fundamental para mudar a cultura. Né? A gente vai mudando, às vezes, de fora, e o fora vai ajudando a mudar dentro, e a gente vai fazendo essa troca. Então, era isso que eu queria deixar de provocação aí para vocês. Muito obrigada pela oportunidade e muito boa sorte aí nos desafios de inovar em educação aqui na rede de São Paulo. Obrigada.